Olá, em clima de cenário novo, que ainda não está totalmente pronto, mas eu já estou usando para gravar os vídeos novos. Eu resolvi abordar um assunto que eu acho importantíssimo, inspirada por um bate-papo que rolou no Lounge da Natura essa semana no São Paulo Fashion Week. Eu resolvi pegar isso como gancho e fazer um vídeo. Algumas pessoas, as quais não se interessam pelo assunto, podem achar que já deu falar disso, já é um assunto batido, não aguento mais ouvir sobre isso. E eu tenho duas coisas pra falar pra esse tipo de pessoa. Se ela não gosta de ouvir sobre esse tipo de assunto, ou ela é uma mulher burra, desculpa o termo, porque uma mulher que não se preocupa em defender os próprios direitos, ela é uma pessoa burra, completamente alienada, que não tem ideia do quão bem ela pode fazer, não apenas pra si própria, como pra sociedade como um todo, ou ela é um homem, não uma mulher, muito machista, que não se interessa que, enfim, as mulheres se empoderem e a sociedade cresça como um todo. Eu postei no blog essa semana falando que duas personalidades muito legais foram no Lounge da Natura, onde eu estava por acaso e tive o prazer de assistir a esse bate-papo feito por elas. Uma era a Luana Genot, que já foi modelo, inclusive já desfilou para São Paulo Fashion Week, e a outra é a Carla da Silva, um participante do The Voice Brasil, que agora é cantora, exerce a profissão. As duas são negras, com biótipos diferentes, uma é magra, outra é gorda. Elas estavam lá para falar justamente sobre um assunto que também é relevante para a campanha da Natura. A Natura é uma das patrocinadoras do São Paulo Fashion Week. A campanha mais nova da marca é sobre belezas diferentes. Então, o tema é: qual é a sua beleza? Ou seja, que a beleza não é um padrão, né? É uma coisa que não deve ser padronizada. E a Luana e a Carla estavam lá para falar justamente sobre isso, sobre essa desconstrução de padrões que, infelizmente, tem sido imposta ao longo dos anos, mais fracas ultimamente, graças a Deus, mas ainda assim impostas. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque eu mesma, e eu acredito que, nossa, muita mulher, muitas pessoas, com certeza já se estigmatizaram, já sofreram por padrões impostos e por achar que não se encaixavam nesses padrões. Então, por exemplo, a magreza, a pele perfeita, o cabelo liso, sei lá, os olhos claros. Qualquer coisa que antigamente era encarado como um padrão de beleza que necessitava ser seguido e que hoje em dia é um absurdo que ainda se mantenha. Eu acho um absurdo alguém ainda impor esse tipo de coisa em algum lugar. A gente tem que lutar contra, sim. Nada nessa vida tem que ser padronizado, na minha opinião. Em relação à estética. Esse é um assunto que já era bem abordado algumas temporadas atrás e continua nas semanas de moda. As modelos serem magras, se isso é saudável, até que ponto isso tem que ser exigido. Eu acredito que existe um porquê delas serem magras pelo fato de que elas precisam mostrar a roupa e não os corpos. E que um corpo talvez mais curvilíneo ou mais gordo não desse a importância às roupas que elas precisam ter. Atualmente, tem escolhido modelos com a genética magra, ou seja, para não causar essa violência contra a personalidade da pessoa, da menina no caso, eles não estão pegando uma modelo, que tem um corpo curvilíneo e obrigando ela a emagrecer para entrar num padrão. Eles já estão procurando meninas com a genética magra que não precisem fazer dietas violentas ou deixar de comer ou fazer qualquer tipo de agressão ao próprio corpo para poder entrar no peso que eles acham que seja ideal. Então, normalmente eles fazem exames, as agências de modelos atualmente acompanham a saúde das modelos para ter certeza de que elas estão se alimentando corretamente, fazendo exercícios, mantendo uma vida saudável e que elas têm aquele peso porque elas são magras, pra não causar esse problema com a saúde das meninas, o que eu acho uma coisa muito legal. Eu já trabalhei em agência de modelo antes de começar com o meu blog, eu fui booker, eu via como era difícil para algumas delas, mesmo magras, se sentirem ideais, esteticamente falando. Elas sofrem muito. A pele, o cabelo, porque você não pode ter... Enfim, você não pode ter uma manchinha aqui, você não pode ter uma espinha ali, você não pode ter um fiozinho fora do lugar aqui. Essa ditadura da beleza é que eu acho que não é saudável pra ninguém. Então, quanto mais a gente abrir a mente em relação a isso, né, é melhor. E a Carla e a Luana abordaram esse tema justamente porque a Luana é uma ex-modelo e ela deu uma declaração pra gente dizendo que, por ela ser negra, ela ganhava menos do que as outras modelos pra desfilar na passarela e ela era menos escolhida, então as pessoas alegavam que ela não estava dentro do padrão de beleza, que ela não tinha o cabelo ideal, que ela não tinha a cor de pele ideal. Isso é uma coisa que, em pleno século XXI, gente, 2016,
Não pode acontecer, não pode, simplesmente. A pessoa não pode ser discriminada porque ela é negra, discriminada porque o cabelo dela é afro. E isso é uma coisa que eu falei no meu blog, que a gente virar pra pessoa e falar que o cabelo dela é ruim é um preconceito absurdo, porque a gente tá dizendo que o cabelo da pessoa não é bom. E a gente, apesar de falar as coisas na brincadeira, a gente tem que tomar cuidado porque a gente tá propagando essa ideia. Alguém vira e fala, como eu exemplifiquei no meu post do blog também, você é cheinha, não sei o quê. Não, eu sou gorda mesmo. E daí? A pessoa que é magra é chamada de fininha ou de, não sei, menorzinha? Não, ela é chamada de magra. Por que a pessoa gorda não pode ser chamada de gorda? Sem querer, deixa a palavra se tornar pejorativa por si só, entendeu? Sendo que não é um xingamento, é simplesmente a definição do peso da pessoa. Isso a Carla também falou, porque a Carla é gorda e ela disse que quando ela começou a carreira dela de cantora, ela era muito discriminada porque as pessoas falavam que ela precisava ter um corpo bonito, que ela precisava ser magra, que ela precisava malhar, enfim. E aí é que é o meu ponto, ou seja, por que uma pessoa gorda não pode ser bonita? Isso eu falo até pras minhas amigas, porque as minhas amigas, eu tenho amigas, eu mesma, né, antigamente achava que, porque a pessoa é gorda, ela não é bonita, ou eu engordei, eu tô feia. Por que isso acontece? Justamente por causa dessa padronização ridícula que acontece na sociedade há anos e que entra na nossa cabeça de uma forma que a gente se estigmatiza. Primeiro que a gente tem que pensar que a primeira pessoa que tem que olhar pra nós somos nós mesmas. Então nós temos que nos gostar primeiro, independente do que os outros vão falar. Em segundo lugar, que uma pessoa gorda lá é bonita também. Eu sempre falo isso. Ultimamente eu tenho falado isso pra muita gente. Eu sou bonita porque eu sou gorda. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Se você tá bem assim, uma coisa é você não se sentir bem, você querer emagrecer porque você se sente melhor magra. Se a sua genética, se você sempre foi gorda, e se a sua genética é assim, por que você vai mudar? Por que você não pode se aceitar assim, ser bonita assim, querer viver assim? Antigamente sofri um pouco com essa história de peso, isso porque eu nunca fui gorda. Mas quando eu ganhava, sei lá, uns 3 quilinhos por algum motivo, pra mim já era o fim do mundo, eu já sofria. E eu sei o quanto isso é uma perda de tempo desgraçada. Uma, porque 3 quilos ninguém nunca repara, é impressionante como só você mesma enxerga que engordou 3 quilos. E outra, porque isso só diz respeito a mim. Então, se eu tô me sentindo bonita com 3 quilos a mais, quem é outra pessoa pra virar pra mim e falar, porque você tem que perder 3 quilos? Eu não tenho que perder nada. Eu tenho que perder o que eu acho que eu tenho que perder, se eu achar que eu tenho que perder. E se eu não quiser perder, quiser continuar com 3 quilos a mais, o problema é meu. E as pessoas precisam parar com isso, parar de querer olhar pro outro e querer estipular uma regra pra outra pessoa achar que ela tem que se encaixar num padrão da sociedade, que ela tem que ver da maneira ideal. Eu não tenho que achar nada ideal pra ninguém, a menos pra mim mesma. Pra mim isso já é uma doença, já é patológico. Eu virar pra alguém e achar que ela tem que emagrecer, ou que eu tô no direito de virar pra alguém e falar que corpo ela tem que ter, ou que cabelo que ela tem que ter. E quando eu aceitei essa ideia de que ninguém tinha nada a ver com a minha aparência, apenas eu mesma, é tão libertador, mas é tão libertador, porque você simplesmente caga, com o perdão da expressão, você caga e anda pro que a pessoa vai falar pra você. Nossa, eu tive namorados que viraram pra mim e falavam, nossa, eu odeio batom vermelho. Nossa, eu acho feio você se maquiar tanto. Por que você não deixa seu cabelo encaracolado? Por que você não tinge de loiro? E não só ex-namorados, como amigas e, enfim, parentes até, que já deram pitacos em coisas que não foram chamadas. E antigamente aquilo me matava, porque eu sofria de saber que alguma pessoa estava se desagradando com a forma com a qual eu me maquiava, ou que eu me penteava, ou que o meu cabelo era. Hoje em dia, eu olho e falo, entendeu? Só isso, apenas isso. E não é questão de ser arrogante, é questão de ser livre. Porque eu não me acho no direito de virar pra ninguém e falar que a pessoa tem que usar o cabelo assim ou assado, ou ser gordo ou magra. Então eu também não admito que alguém se ache no direito de falar pra mim como eu tenho que ser. Se você pede a opinião de alguém, ou se alguém pede a sua opinião, é uma coisa. A pessoa por si só tomar a iniciativa de virar pra você e achar que pode te impor algum padrão, simplesmente porque ela tá afim de falar, é outra. É uma questão de você respeitar o espaço da outra pessoa. Eu sou a favor disso, da liberdade de você se gostar do jeito que você é, se você for negra, se você for oriental, se você for branca, se você for o que você for. Você tem que se amar do jeito que você é, porque isso é libertador. Aí a gente passa a se gostar e a se valorizar, porque aí a gente trabalha as coisas ao nosso favor, e não o contrário, né? E não querer se moldar em favor de fatores externos, né?
tamanho de roupa, ou maquiagem, ou qualquer coisa que seja. Então esse é o meu recado dessa semana, é uma coisa pra qual eu dou muita importância. E eu quero que vocês deem também. Se respeitem, se valorizem, se amem, se aceitem principalmente, porque isso é libertador. Vocês vão ver como a vida é muito mais agradável depois que a gente se aceita e a gente se gosta. E a gente taca aquela palavrinha com F para opiniões que não foram chamadas. A gente se vê na próxima. Beijos. Até mais.